muito boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa série Literatura às 8. Esse é o Festival Culturando de Literatura, vindo direto do Espaço Sideral, para a cidade de Jumirim, no interior de São Paulo, uma cidadezinha de 4.000 habitantes, e de Jumirim para todo o Brasil. Muito boa noite a todos vocês. Essa é a nossa série Literatura às 8, descontraindo um pouco aqui, né, para quebrar um pouquinho o clima aqui, deixar um clima mais agradável. Muito obrigado por todos vocês que têm acompanhado a nossa série que começou ontem, o nosso Festival Culturando de Literatura, e que a gente veio falando ao longo dos últimos meses aí com o Concurso Nacional de Poemas. Fizemos aí a seleção dos finalistas, os 13 poemas finalistas que estarão no dia 23 de outubro, no próximo sábado, presencialmente na cidade de Jumirim. Jumirim, hein? Pouquinho mais de 4.000 habitantes, recebendo um grande festival de literatura, um grande festival das artes, da cultura, nesse período difícil que atravessamos e que aos pouquinhos nós vamos retomando todas as atividades aí, especialmente na área cultural, e certamente foi uma área muito impactada, e agora, né, com vários setores da economia retomando, a cultura também não pode ser diferente, porém está sendo uma das últimas áreas aí a conseguir retomar as suas atividades na sua integralidade. Não tem como também participar desse momento, dessa live, enfim, dessas atividades, sem mencionar esse triste período que nós passamos e prestar a nossa solidariedade a todos aqueles que, porventura, tiveram a perda de um ente querido. Mais de 600.000 vidas e famílias que se entristeceram ao longo desse período. Então, a nossa homenagem aí, a nossa... deixar aí um abraço, um pouquinho do conforto aí para todas essas famílias, amigos, enfim, de todas essas famílias aí que foram vítimas, né, desse triste período aí, dessa pandemia, tá bom? Mas vamos retomando. O nosso Festival Culturando de Literatura, ele acontece em 2 momentos nessa semana, uma semana de lives acontecendo aí de forma virtual, de segunda, né, do dia 18 até o dia 22, de segunda até sexta-feira, nós estaremos virtualmente, e no dia 23, no sábado, portanto, a partir das 3 horas da tarde, nós estaremos presencialmente na cidade de Jumirim, com o Vila das Artes, que é um grande encontro de artistas, né? Vai ser uma experiência muito interessante aqui para a nossa região. O Festival Vila das Artes, ele vai acontecer numa chácara, num espaço aberto, e a ideia nossa é de justamente uma vila de artistas. Então vai ser um encontro das artes. Você vai passear ali por essa vila e você vai encontrar artistas de toda a linguagem cultural. Então, tem muita coisa legal prevista aí para acontecer. Nós vamos ter uma feira do livro, nós vamos ter mesas, oficinas de bate-papo literário, nós vamos ter muitos escritores aí da região participando e presente nesse festival. E também nós teremos dança, teremos muita música, teremos show de mágica, ilusionismo, grafite, artes plásticas, caricaturista, nós vamos ter um momento de aula de yoga, nós vamos ter espaços de vivência, nós vamos ter slackline para quem é um pouco mais radical aí. Olha, vai ser imperdível. Você que estiver aqui nas proximidades ou tiver condição de participar do festival, vai ser uma grande festa da cultura, né? Eu quero aqui aproveitar esse momento e dizer que o Festival Culturando de Literatura, ele conta com recursos da Lei Aldir Blanc, é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura e do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Projeto Culturando e Prefeitura Municipal de Jumirim se unindo aí em prol desse grande festival e, obviamente, a gente conta com vários apoiadores, amigos, parceiros da arte, amigos da arte que nos ajudam grandemente a fazer esse festival acontecer. E eu queria aqui agradecer o apoio cultural da Poieses, que inclusive essa live de hoje é um patrocínio, é um apoio cultural especial aí da Poieses, tá? Que faz ali a gestão da oficina cultural, das oficinas culturais, também a escrita aberta, livros e literatura. Muito obrigado pelo apoio incondicional aí de vocês e o pronto apoio, né? A gente sabe que nesse período é muito importante a gente poder se abraçar, ajudar o próximo, nos unir, nos fortalecer para que a cultura permaneça viva e possa sair desse momento, quem sabe, né? E desejamos que assim seja, muito mais fortalecidos. Então, muito obrigado aí a Poieses, a Escrita Aberta, Livros e Literatura, o ACAP, que é o espaço onde vai receber esse festival ali no dia 23, o CEVI, muito obrigado pelo apoio, a Confisa Sistemas, também muito obrigado, Evolução Eco, Lavi e Belle Flores, que vão estar ali com um espaço muito bonito de flores, de plantas, e também Evolução Eco, fazendo essa temática ali dentro do espaço ali do Vila das Artes. A Celsil Automotive de Porto Feliz, muito obrigado pelo apoio. E também a Refrix, Refrigerantes Xereta, apoiando. E falando em Xereta, pessoal, quem estiver presencialmente no dia 23 com a gente ali no Vila das Artes, vai ter distribuição de pipoca, vai ter algodão doce para a criançada, vai ter refrigerantes Xereta, tudo gratuito. E sorvete retrô. Tá? Sabe qual é o sorvete retrô? Aqueles que a gente encontrava naquelas garrafas de ponta cabeça, e aí sai aquele sorvete delicioso, cremoso, que com certeza marcou época aí da nossa infância. Tá bom? Então, hoje é a série Literatura às 8, é uma semana de live aí preparada especialmente com conteúdo voltado para a literatura, enfim, para escritores, para amantes da literatura e apreciadores da cultura em geral. Tá? Essa live, eu quero agradecer também o apoio dos nossos parceiros que estão retransmitindo esse conteúdo, né, ampliando o nosso alcance e, portanto, participando também do festival. O meu agradecimento ao Arauto. Notícias de Porto Feliz, muito obrigado pelo apoio. Cortando o Clique, que está ao vivo conosco também. A TV Porto Feliz, Márcio, muito obrigado pelo apoio. TV Cidade Jardim, ali de Tietê, muito obrigado, Adriana, também pelo apoio. E a TV Faster, que segunda, terça e quarta retransmite esse conteúdo a partir das 11 horas da manhã. Então, você pode rever esse conteúdo na TV Faster. Muito obrigado pelo apoio. Então, ontem, nós iniciamos essa série de Literatura às 8, contando como que foi ou como que é os bastidores de um prêmio literário, uma conversa com os jurados do nosso concurso nacional de poemas. Amanhã, também às 8 horas, certamente nós teremos um tema que é o storytelling, a narrativa além dos livros. Então, como aplicar essa construção, essa narrativa além dos livros, eventualmente dentro da sua empresa, enfim, nós teremos aqui a Gabriela Teles e a Marina Bastos, com a mediação da escritora Samantha Holtz. Na quinta-feira, nós também às 8 horas, nós teremos Segredos para se destacar e vender na Amazon. Então, com a FML Pepper, mediação da Larissa Molina. Então, você que quer aí, está desejoso de levar o seu conteúdo lá para a Amazon e saber os segredos para conseguir vender, enfim, e aparecer, ganhar destaque na Amazon, quinta-feira é com a FML Pepper, tá bom? E na sexta-feira, fechando a nossa semana de live, a nossa programação, Marketing Pessoal para Escritores, tá? Com a Lilian Cardoso e mediação da Samantha Holtz. Tá joia? Então, uma semana especial aí com muito conteúdo para todos vocês, mas hoje, agora sim, vamos entrar aqui no nosso conteúdo. Não menos importante, mas ao contrário disso, deixamos ao final justamente porque são
os protagonistas dessa noite. E o nosso tema é inspirado na vida real, a arte de buscar inspiração. Nós contaremos aí com a presença da Helena Silvestre e também do Felipe Souza. E a mediação vai ser feita pela nossa querida aí, Renata Cirilo. Não sei se é Cirilo ou Tirilo, mas acho que, se for aportuguesado, acho que dá Cirilo, mas eu acredito que tem uma pitada aí que a gente pode chamar ela de Tirilo. Já já ela vai entrar aqui. Ela que é formada em Ciências Sociais, pós-graduada em formação de escritores e especialista em produção de textos literários. Atua como coordenadora de projetos sociais, produtora, escritora e com vasta experiência em mediação de clubes de leitura e orientação para a escrita criativa. Essa é a Renata. Boa noite, Renata. É Renata Cirilo ou Renata Tirilo? Boa noite, Pablo. É Renata Cirilo. Mas tá bom. Já me falaram bastante Cirilo como uma coisa mais italianada, assim. Já tenho amigos que tem uma ascendência de italiano que falam Cirilo mesmo. Já ouvi algumas vezes. Mas eu uso Cirilo, né? Meu pai é nordestino, de Alagoas, Maceió, e ele me ensinou Cirilo. Então, é o que eu uso nesses 37 anos aí. E o meu é justamente Civitella, mas o pessoal fala, é Tivitella, né? Então a gente está junto, né? O mesmo ser e a sonoridade a gente vai construindo aí. É com você, Renata. Obrigada, Pablo. Queria agradecer essa apresentação maravilhosa que você fez, o carinho. Poder estar aqui nesse festival maravilhoso, construído com muitas mãos, com muita criatividade, com muito esforço, né? Que a gente sabe que produção cultural é uma coisa deliciosa de fazer, mas que demanda tempo, trabalho, suor, às vezes lágrimas, mas é bom que sempre tem um sorriso, né? No final sempre tem um sorriso. Fiquei muito feliz que no meio da apresentação a Helena apareceu aqui, vou dividir com vocês que estão assistindo a gente, que a gente estava super preocupada que a Helena estava com problema de internet, então, nossa, muito feliz quando a carinha dela apareceu, acho que todo mundo deu um sorrisinho de agora sim estamos completos, né, e vamos poder fazer a live do jeito que a gente imaginou para todo mundo, né, todo mundo aqui junto. Bom, eu pensei um pouco nesse tema que a gente vai conversar, pensando nessa vida que a gente leva agora, né? Acho que o Pablo fez uma introdução ótima dessa situação pandêmica que a gente está vivendo, mas não só a pandemia, né? A gente está numa grande distopia, né? Vivenciando isso, e eu tenho visto muitos escritores fazendo essa fala, né, do que é real e do que não é. E aí, quando você vai para o espaço de escrita, como esse espaço ele está transformado por isso, né? Porque a gente tem a imagem da escrita, de toda a criação artística, como que não é real. Né? Só que quando a realidade é tão narrativa, tão inventada como a que a gente está vivendo, acaba que as coisas perdem esse limite. Né? Então, quis trazer esse tema para a gente conversar com os nossos dois escritores. Mas antes disso, vamos às apresentações. Né? Então, queria convidar aqui a Helena e o Felipe. Já agradeço de primeira mão, assim, terem aceitado o convite para estar aqui com a gente nessa noite. E vou chamar a Helena, se vai ser para se apresentar primeiro, e fazer umas palavras de boas-vindas. Boa noite, gente. Eu quase matei todo mundo de susto. Ai. Mas deu tudo certo no fim das contas. Enfim, só para aumentar a emoção de estar aqui, queria agradecer demais o convite da Renata. A gente se conhece já há um tempo nessa trajetória de
fortalecer, né, a produção cultural de tantos lugares e com tanta riqueza que tem nos nossos territórios, nas nossas cidades, nos nossos entornos, né, tantas vozes, e a Rê está sempre aí metida em fazer isso, e de algum jeito a gente se conecta nesse caminho, e estou muito, muito agradecida pelo convite. Agradecida de estar aqui também, conhecendo o Felipe no debate, que a gente não se cruzou antes, mas agora também vai se conhecendo por aqui, na Coab Digital, onde a gente não chega perto, mas fica todo mundo da sua janelinha conversando. Também um prazer, Pablo, e escutar também toda a apresentação dessas atividades que você trouxe aqui no começo. E é isso, estou feliz, eu espero que o debate seja bom, o tema é um tema de muito interessante, sobretudo nesse momento, e eu acho que faz todo sentido para a gente pensar na ficção e nos limites, ou não, né, que ela tem com a realidade. Felipe, vou te convidar também para fazer uma primeira fala de boas-vindas. E também, se quiser falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória até aqui. Tá certo, Rê. Bom, primeiramente, boa noite. Agradeço muito o convite para estar aqui. Agradeço ao Pablo também, está organizando esse evento lindo. Cidade de Jumirim, como ele disse ontem, né? Uma cidade com 4 mil habitantes, mas pequena, mas tão grandiosa, né? Ao mesmo tempo, a sediar um evento tão bacana, chamar tanta gente aqui nas lives, dia 23 no evento presencial. Então, nesse momento, né, trazer literatura, ainda estamos no momento pandêmico, Pablo lembrou de tantas vítimas, a gente se aquece um pouco ao falar de literatura. Né, agradeço também a Helena, que deu essa emoção para a gente, fez essa performance de aparecer no momento final, né? A literatura acontecendo na prática, né? Com seus momentos de tensão, tudo premeditado, minuciosamente, né, Helena? E, bom, para falar um pouquinho de mim, então, eu escrevi meu primeiro livro em 2018, um livro de contos chamado Enquanto o Infarto Não Vem. Saiu pela editora Patois, uma editora aqui de São Paulo, que publica muitos autores iniciantes, né? Mando um abraço para o Eduardo, para a Priscila. E daí, no ano seguinte, através de um edital da Prefeitura de São Paulo, eu publiquei um romance chamado Curriculum Vitae, né? Que é então, tem essas 2 obras publicadas. E atualmente eu também desenvolvo pesquisa de mestrado em criação literária aqui na USP de São Paulo, e coordeno, né, algumas oficinas de criação literária, clube de leitura também, que é uma atividade que eu gosto muito de fazer, de ver a escrita acontecendo, autores surgindo em tudo quanto é canto. Isso é muito, cada vez mais acontecendo, e tudo isso de uma riqueza sem fim para mim. Obrigada, Felipe. Helena, você quer falar um pouquinho da sua trajetória? Acho que é legal também você falar um pouquinho desse seu processo de formação como escritora e a sua atuação. Eu estou mais ou menos sincronizada aí com os tempos do Felipe. Publiquei meu primeiro livro em 2018, um livro que reúne bastante poesias, mas também soma algumas crônicas e alguns contos, se chama Do Verbo que o Amor Não Presta, e foi lançado pelo selo Sarau do Binho, né, que é um selo de um sarau que integra o movimento de cultura que acontece em várias regiões da periferia de São Paulo. É um sarau do qual eu faço parte, e de algum modo um lugar que ajudou a que eu me construísse como leitora e também como escritora e produtora, né, de literatura. Então, eu, nesse momento,
Primeiro fui participante do sarau, me alimentando da escrita, da poesia e da arte que todo mundo produz ali coletivamente nessa troca, até que em 2018 publiquei esse primeiro livro. Em 2019 foi publicado um segundo livro, um livro de crônicas chamado Notas sobre a Fome, que foi lançado primeiro também pelo Sarau do Pinho, mas que agora, em 2021, teve uma nova edição publicada pela editora Expressão Popular, que foi também traduzido agora para o espanhol e lançado lá em Buenos Aires pela editora Mandacaru Editorial. E eu estou, na verdade, em Quito, no Equador, porque vim para a quarta-feira insurgente do livro, a convite da galera daqui, justamente também para o lançamento dessa tradução em espanhol, né? Então, também estou metida com o movimento de mulheres, sou editora na revista Amazonas, educadora popular, e gosto muito desse espaço, né, de troca de vida, de resistência, de organização popular e de cultura popular. Eu acho que isso é o que tem alimentado tantas relações, pontes e escritas, e estou no meio desse rolo aí. Maravilhosa, muito bom. Que legal saber que seu livro está traduzido para o espanhol e que está rolando esse lançamento aí. Muito bacana, merecido. A gente vai falar um pouquinho sobre essa obra da Helena. Também vamos falar um pouquinho do Currículo Vitae, que é a obra do Felipe, né? Um dos livros que o Felipe lançou. Mas, antes disso, queria convidar todo mundo que está assistindo a gente para enviar perguntas. Eu estou aqui tentando... Se vocês verem eu olhando para cima, é porque eu estou tentando acompanhar tanto no Facebook quanto no YouTube para pegar as perguntas. Então, podem colocar, estou atenta. E queria começar perguntando para vocês como é... no processo de escrita criativa de vocês, como vocês veem essa relação entre a vida que o cerca, né? Esse mundo que a gente chama de real e que está tão surreal ultimamente, mas como vocês pensam essa relação desse mundo que nós vivemos com o processo de escrita, né, que vocês constroem. Vou começar pelo Felipe dessa vez, para a gente ir alternando. Beleza, Rê. Bom, eu acho que essa interseção, né, da escrita com a realidade, com o mundo que nos cerca, eu consigo te responder pensando em dois lados de uma moeda, né? Eu acho que de um dos lados eu posso te afirmar com toda certeza que absolutamente tudo que eu escrevo tem a ver com o mundo que me cerca, assim, tem a minha realidade envolvida ali, tem quem eu sou, sou eu como filtro, passando para o texto como um filtro da realidade, né? Passando pelo o filtro Felipe da realidade chegando no texto, né? Não tem como fugir disso, né? E arrisco a dizer que isso vale para qualquer um, mesmo que a pessoa não perceba, mesmo que ela esteja, na verdade, falando de outra coisa, usando personagens, falando de outros mundos, de certa forma, o que é verdade para ela vai aparecer naquele texto, né? E isso acaba gerando algo que eu sempre falo, né? Que só a gente pode dizer, pode escrever o que passa pela gente. Ninguém mais pode escrever o que é verdade para a gente, né? Uma vez eu estava numa Flip, né? A primeira vez que eu fui para a Flip visitar, né? Eu conheci uma pessoa e perguntei para ela: você está aqui porque você escreve? Ela falou: não, eu estou aqui porque eu quero ouvir as pessoas, eu não escrevo, eu fiz letras, estudei letras, mas eu não escrevo, porque depois que eu li Clarice Lispector, eu vi que ela tinha escrito tudo. Na hora eu, enfim, não respondi nada muito inteligente, a melhor resposta sempre vem 10 minutos depois, já diria Mafalda, né? E depois, mas me incomodou aquilo, né? Fiquei matutando. Falei, poxa, Clarice Lispector escreveu coisas belíssimas, lindíssimas, mas ela não viveu nada do que essa menina viveu, né? Ela não viveu
ela não viveu 2021, ela não viveu pandemia, ela não viveu o Brasil que a gente está vivendo. Então, a gente tem muito a dizer porque a gente é a gente, né? Só a gente pode dizer o que passa pela gente, né? Então, nesse sentido, eu acho muito libertador essa constatação de que, por mais que tenham escrito coisas geniais, essas pessoas não escreveram o que é verdade para a gente. E eu acho que essa constatação, né, essa nossa conexão com o mundo que nos cerca é tão único que o fato de a gente olha para as grandes editoras ou para os grandes autores já consolidados, né, que viraram canônicos, e a gente percebe que eles são muito parecidos entre si, em geral, né? Tem uma classe social muito parecida, esses autores já consolidados. Então, a gente se pergunta, será que tem uma representatividade dessas realidades que nos cerca? Será que tem muitas realidades representadas ali? Daí a importância que eu vejo, por exemplo, neste movimento de pequenas editoras, né, de autores independentes, editoras como a Expressão Popular, como a Patuá, que publica autores de diversos lugares do país, com diversas realidades, com diversos mundos que os cercam, né, para a gente ter essa pluralidade de vozes, né, aparecendo na literatura, ganhando corpo na literatura, né? Então, tudo isso, mesmo os escritores independentes, né? Tem um conceito do antropólogo, você deve conhecer, o Magnani, é um antropólogo urbano, que ele define um espaço que não é o espaço privado da família, mas também não é totalmente o espaço público, é algo que ele define como pedaço, que é aquele espaço de relações seus em que há um reconhecimento, em que você se identifica, que tem uma noção de pertencimento àquele lugar, que tem um reconhecimento de códigos, em que você chama as pessoas pelo apelido. Cada um tem aquele seu pedaço, aquele lugar em que você se sente pertencente a ele, né? E esses pedaços são representados muito mais quando você abre o leque, quando você passa da voz para essa multiplicidade de autores, cada um com o seu pedaço, cada um com o seu cantinho de mundo, né? Agora, o outro lado da moeda, para falar dessa relação com o mundo que o cerca, em como isso aparece na literatura, é que ao mesmo tempo em que eu me vejo em tudo que eu escrevo, né, como eu falei, esse meu filtro aparecendo em tudo que eu escrevo, a gente está falando do terreno da literatura, né? E a literatura nos dá liberdade para escrever isso com o nosso olhar de um jeito sem compromisso com uma realidade estrita, né? A gente pode falar aquilo que a gente quer, que seja o nosso mundo, mas sem um compromisso documental, em registrar a realidade tal qual ela se apresenta, né? A gente não está escrevendo um texto, um documentário, e mesmo documentários e mesmo textos jornalísticos, por vezes, têm uma licença poética, né? Algum desvio, alguma chance de se apresentar de uma maneira única, de uma maneira inventiva, digamos assim, né? Então, acho que a gente tem que usar essa liberdade que a literatura nos dá para fazer um texto que seja que tenha essa inventividade, né? O Pablo, por exemplo, ao iniciar o nosso encontro de hoje, ele poderia iniciar falando que está acontecendo um grande evento numa cidadezinha pequena de 4.000 habitantes, mas ele usou da liberdade poética de vir do espaço e chegar na cidadezinha que está acontecendo um grande evento. É o Pablo fazendo literatura, é a realidade dele, é o que ele quer dizer, da forma única do Pablo Civitella falar nesse caso, né? Então, é isso. A gente, às vezes, quando alguém, principalmente pessoas mais próximas, né, lê o que eu escrevo e me reconhece ali e fala, não é bem assim que aconteceu, você está mentindo. Daí eu sempre falo essa frase, não, eu não minto, eu ficciono. Eu tô usando a liberdade que a literatura me dá para isso e eu acho que a gente tem que usar, né?
Se a gente não usa, eu acho que a literatura enfraquece enquanto literatura, né? Se a gente não usa essa liberdade que ela nos dá. Então, esse outro lado dessa pergunta, né? Fazendo um paralelo com as artes plásticas, por exemplo, é muito comum alguém, principalmente quando está aprendendo a desenhar, querer fazer aquele desenho mais realista possível. E parece que só a reprodução mais realista, com todos os traços, a ponto de você não conseguir distinguir se aquilo é um desenho, uma fotografia, é considerado bom. Tudo bem, existe uma técnica envolvida nesse processo em fazer algo realista, mas a arte é muito além da técnica, né? Para que existe a fotografia se é preciso fazer um desenho tão parecido com a realidade, né? Então, eu acho que é isso. O terreno das artes, por mais que nos reflita, por mais que mostre a nossa realidade, tem que mostrar, ele tem, por outro lado, essa liberdade que a literatura nos dá e que a gente tem que usar. Nossa, eu fiquei pensando enquanto te escutava, fiquei pensando no que você falou, né, da menina na Flip, né, e do quanto para ela Clarice Lispector já contemplou o que tem a ser dito. E é muito interessante nas oficinas de escrita criativa, né, quando a gente fala para os alunos, para os futuros escritores e escritoras, que ler é muito importante, né? Que a leitura faz parte do processo de criação, né? E aí as pessoas, os alunos, as alunas falam para mim, eu prefiro... Sempre tem alguém que fala, eu prefiro não ler muito, porque quando eu leio muito eu travo. E aí eu falei, mas você não trava porque não tem mais nada para ser escrito, você trava pelo impacto daquela obra. Né? Porque as obras literárias, elas têm esse poder de impactar a gente de tal forma que a gente fica naquele momento do sem ar. Mas é bonito no que você trouxe que essas visões de mundo, elas vão sendo ampliadas na vivência, né? Então, cada mundo, ele vai sendo único e ele não é estável, ele vai se transformando com o contato que a gente tem com o outro, né? Trouxe essa reflexão muito importante, né, das diversidades de mundos. Eu acho que o autor se alimenta, né? Ele se alimenta tanto do que vive, né? Não tem como ser escritor se você não tem experiências, né? Não se deixa se influenciar pela experiência de vida, né? Um autor não é escritor se não lê outros escritores, e quando eu falo ler, é ler de tudo, quanto mais gêneros literários, melhor, não é porque você escreve prosa que você não vai ler poesia, muito pelo contrário, né? E ele se alimenta da própria escrita, né? Quanto mais se escreve, mais aquilo se torna natural, né? Mais você vai ganhando familiaridade com a prática da escrita. A Jerusa falou isso ontem, que ela percebe isso lendo trabalhos em que ela analisa como jurada, né, que dessa familiaridade com a escrita. Então tudo isso te autoalimenta, né, tanto a atividade da escrita, a leitura e a sua vivência, a sua experiência de vida. Exatamente. Helena, faço a mesma pergunta para você, né? Como esse mundo real, esse mundo surreal que te cerca, influencia no seu processo de escrita e de criação literária? Eu acho que todos os mundos alimentam o meu processo de escrita. Então, eu digo todos os mundos porque eu fiquei pensando sobre esse limite mesmo entre realidade e ficção, e eu não sei encontrar esse limite. Eu não sei se alguém está assistindo a gente já teve, por exemplo, alguma crise de ansiedade, mas eu já tive uma vez. Nesse período de pandemia não foi muito fácil. Mas a gente chega, por exemplo, a sentir falta de ar por uma crise de ansiedade, ou seja, por uma realidade que ela está sendo gerada, sobretudo, na nossa cabeça. Ou quando a gente, por exemplo, fantasia uma realidade e chega a sofrer com ela, né? A gente sofre de verdade, a gente sente dor, a gente chora, a gente sente falta de ar por uma realidade
que a gente muitas vezes projetou nas nossas cabeças, mas que do lado de fora de nós não existe. Agora, é real ou não é? Se chega a fazer a gente sentir falta de ar, é real ou não é? Então, é difícil o limite, né? Eu acho muito difícil pensar o limite da realidade e da ficção, e por isso o mundo real, ele alimenta a ficção e ele também é um pouco ficção. A gente vive coisas que, para mim, parecem muito ficção, assim, e eu vou falar um pouquinho desse mundo ao meu redor, sei lá, porque... Vou dar um exemplo que sempre a mim me cativou muito, que foi pensar no Parque Santo Antônio, que é uma região da zona sul da cidade de São Paulo, onde eu vivi por algum tempo. E eu gosto muito de pensar os lugares para escrever, porque justamente esses lugares ao meu redor, esses territórios, essas cidades pequenas ou grandes onde eu vivi, esses bairros, cada jeito das pessoas viverem, organizarem as casas, terem suas vidas, os personagens que transitam pela rua, e que a gente vai conhecendo aos poucos, esse cotidiano, ele é muito rico, assim, é dele basicamente de onde eu tiro todas as coisas. E eu lembro que, por exemplo, no Parque Santo Antônio, uma vez tinha um companheiro morador de rua que ele andava com umas roupas e ele, enfim, fazia umas danças no meio da rua. Era uma figura, assim, muito particular, sabe? Muito singular no bairro. E todo mundo conhecia ele. E uma vez eu perguntei para alguém, eu falei, mas como é o nome dele? E aí me disseram assim, ele é o Carne Moída. E eu nunca mais me esqueci disso, porque era um homem pobre, morador de uma periferia, que passou por uma série de coisas na vida que o levaram a uma condição de viver na rua, mas que ainda assim tinha, dentro da realidade que ele vivia na cabeça, uma forma de alegria, de dança, de estar no mundo e no bairro, que fazia todo mundo ter ele como uma figura, assim, né, do bairro, como uma personagem importante do nosso cotidiano. E quando me falaram o nome dele, eu falei, não, isso é um conto. Imediatamente eu pensei, isso é um conto. E o que é pior, se eu escrevo esse conto, eu não tenho dúvida que muitas das pessoas que vão ler vão acreditar que eu construí tudo nessa história com a minha imaginação, quando na verdade não foi. Porque a realidade, ela também é ficção. Então, o que eu estou dizendo, no fim das contas, é que a ficção é realidade quando a gente sofre com coisas projetadas, quando a gente chora vendo um filme, quando a gente se identifica com personagens de um livro ao ponto de torcer para alguém numa história, né? Ou como muitos de nós, a gente torcia, sei lá, na novela da Carminha. Estou lembrando uma coisa boa aqui agora, mas que era comum para todos nós durante um período. E a gente vivia aquele embate junto, e aquilo tudo era ficção, mas aquilo estava dentro da realidade, aquilo era real também. E, ao mesmo tempo, uma porção de momentos da nossa realidade, quando são transpostos para o papel, num relato literário, eles podem parecer uma criação completa, quando, na verdade, podem ser uma narrativa, e a gente não sabe. Por fim, assim, para pensar um pouco isso, eu sempre gosto de tomar notas. Depois a gente, acho que segue falando um pouco sobre o livro, como a Renata sinalizou no início, mas eu acho que a realidade é muito rica, eu sinto que tem sempre um rio, assim, imenso de vida passando pela gente, com muitas personagens, muitas situações, muitas cenas, né? É que são tantas que a gente perde, assim, porque como um rio, ele vai passando e a água vai embora no caminho do mar. Mas se a gente começa a observar com mais atenção e pensar que aquilo que é para a gente banal, para outras pessoas, poderia ser absolutamente surpreendente, quase extraterrestre, como a aparição do Pablo, quer dizer, a gente começa a perceber que cada um desses momentos cotidianos é fonte de literatura.
O Notas sobre a Fome, ele ficou entre os 5 finalistas do Prêmio Jabuti de Literatura do ano passado. Eu fiquei mal feliz com isso, claro. Mas eu quero dizer o seguinte, quando eu recebi a notícia disso, eu estava na fila do Banco do Brasil, em plena pandemia, do lado de fora, na estrada do Campo Limpo, que é a estrada do bairro que eu moro, e um rapaz, sei lá, 15 minutos antes, tinha desmaiado na porta do ônibus, e a gente estava assim, todo mundo doido, socorrendo a pessoa, chamando o SAMU, com máscara, sem saber o que fazer. Enfim, aquela agitação toda, finalmente a ambulância chegou, levou o rapaz, e eu estava lá na fila do banco, e de repente alguém me manda uma mensagem pelo WhatsApp com a foto do site onde estavam o nome dos livros finalistas. Alguém que vê aquela imagem dos livros finalistas jamais ia imaginar onde que eu estava quando recebi essa notícia. E esse contexto todo parece ele próprio absolutamente fantástico, porque não pareceria o contexto de uma pessoa que está na lista de literatura de não sei onde. Mas é um pouco do quanto a realidade e a ficção estão tão misturadas, e acho que tomar nota desses momentos é um jeito da gente não perder a enxurrada de alimento para a nossa literatura que o cotidiano e os nossos lugares fornecem, né? Eu acho essas coisas. Que lindo, Helena, esse processo, né, de percepção do mundo e de ver que, às vezes, coisas que não são bonitas podem entrar na literatura e receber um espaço mágico, né, fantástico, onde as informações se transformam. Então, acho que a história, né, desse rapaz, do Carne Moída, deve ser uma história sofrida e que traz muita reflexão das injustiças sociais, e aí ter esse olhar, né, de que é um personagem, que ao virar um personagem ele traz toda essa bagagem de vida, é uma exploração muito bacana. E a gente vai caminhar por aí agora, né? Eu queria perguntar para vocês como é esse processo mesmo, né? De ver alguma coisa que chama a atenção de vocês. Eu vi uma entrevista da Samantha Holtz, não sei se é assim que fala, pro Thiago, um canal do Instagram, e aí ela fala que ela vivencia quebra-cabeças, né? Que ela vê uma cena, aí ela grava aquilo como se fosse uma peça de quebra-cabeça, e aí ela anota. E aí, quando ela vai escrever, ela pega essas cenas do cotidiano, né, que ela vivenciou, e vai construindo a narrativa dela, como se ela estivesse montando um quebra-cabeça. Achei muito poética essa formação da escrita dela, né? Samantha, que amanhã vai estar aqui nesse papel de mediadora. E aí eu pensei, nossa, vou levar isso para a conversa, porque tem tudo a ver, né? Quando é esse momento? Como vocês fazem, né, para pegar esse momento da vida real e trazer ele para a escrita de vocês? Vamos de Helena agora? Eu acho que para mim a escrita tem um elemento muito importante quase de catarse, assim, no sentido de que em alguns momentos eu estou muito atravessada por algumas coisas, por alguns temas. Então, de algum jeito, é o que eu estou vivendo, a principal marca do que eu vou escrever naquele momento. Ainda que não seja um relato descritivo, né, do que eu estou vivendo, mas é como me atravessa, como algumas coisas me atravessam. Então, eu acho que primeiro tem isso, assim, né? Eu tomo notas de tudo na minha vida. Eu tenho caderninho, gente. Eu tenho todo tipo de caderninho. Eu tenho um caderninho em todo lugar. Eles não têm data. É uma bagunça, assim, meus cadernos, porque não tem data.
porque não tem ordem, porque às vezes no meio tem uma conta sei lá, de luz, de anotação de conta para pagar, ou de outras coisas que eu precisei fazer, mas porque eu estou andando na rua e aí eu vejo uma coisa que me chama atenção, como isso, do carne moída, sei lá, e eu anoto. Eu estou no ônibus e às vezes eu escuto as pessoas conversando e alguém diz alguma frase ou usa algum jeito de falar que me toca e que eu fico, nossa, como que a pessoa falou isso? E aí eu anoto. Assim como várias situações, assim como também coisas que eu sinto, que eu penso, assim como também memórias, porque eu acho que as memórias também são uma realidade, né? Elas não são uma ficção, elas também não são o presente, mas são realidade, né? Passada, mas são. Então, eu tenho essas notas, sempre tenho essas notas. E aí, em alguns momentos, eu estou muito atravessada por temas, por agonias, por inquietações, por sofrência, sei lá. E eu busco nessas notas aquilo que se conecta com esse sentimento, né? Então, eu tenho, digamos assim, o meu arquivo de coisas vividas nas minhas notas. E eu recorro ao meu arquivo de coisas vividas para falar daquilo que eu estou vivendo e dos sentimentos que estão me atravessando. Do Verbo que o Amor Não Presta, por exemplo, é um livro que está muito marcado por um momento meu que eu estava, sei lá, com mais força, me descobrindo como feminista, com mais força, pensando sobre a minha condição de mulher, com mais força também revivendo as sofrências amorosas e tudo isso que também me atravessa. E eu tinha muitas coisas escritas a esse respeito, que eram notas de como eu vivi determinadas coisas, de como os meus amores me marcaram, de como as separações me marcaram, de como eu vi os amores de outras pessoas, de como eles também me atravessaram. Então, quando eu estava assim, quase que, digamos, em ebulição, fervendo com esse tema, eu escrevia muito sobre ele, mas eu também me apoiava muito em todo esse meu arquivo de coisas vividas, que tinha várias das suas gavetas cheias de sofrências amorosas e atravessamentos de gênero e uma série de coisas que se compunham na minha escrita, né? E Notas sobre a Fome foi também assim. Eu, escrevendo o primeiro livro, fui cutucar o meu arquivo de memórias. Ao cutucar o meu arquivo de memórias, eu abri não só as gavetas que tinham lembranças que eu utilizei, mas eu também abri outras, né? As gavetas da minha infância, que diziam respeito, por exemplo, a momentos de precariedade extrema que eu vivi, né? Numa cidade onde eu me criei, que não foi em São Paulo, foi numa cidade da região metropolitana. E a fome era o tema que estava me atravessando. A fome no sentido de querer contar dessa experiência a partir do lugar de quem viveu essa experiência, por já estar muito saturada de ver essa experiência contada a partir de um olhar distante de quem estuda, mas não viveu, que é importante, mas que é limitado. E, ao mesmo tempo que eu escrevia muito com essa angústia, eu encontrei na minha caixa de memórias uma porção de situações e coisas que eu vivi ou que eu vi viverem e que se encaixavam, né? Se encaixavam numa construção que se misturava e que, no fim das contas, virou um fio inteiro, construindo uma história que, de algum modo, consegue comunicar os sentimentos que estavam fervendo dentro de mim na hora que eu decidi escrever sobre fome. Então, para mim, é um pouco isso. Acho que tem essa coisa de, primeiro, estar sempre alimentando esse arquivo de caderninhos, de memórias, de tudo. E, por outro lado, dar vazão ao que mais move os meus sentimentos no momento que eu estou escrevendo, ao que mais está forte no meu coração no momento em que eu vou escrever. Porque aí a coisa sai com uma força maior e às vezes eu acho que até parece que eu viro um bonequinho da minha própria imaginação, porque eu escrevo coisas que depois eu mesmo falo, mas caramba, eu escrevi isso, nem acredito. E faz todo sentido com o que está escrito.
Da mesma forma que os livros de papel nunca vai morrer, os bloquinhos de anotação também não saem da mão dos escritores e escritoras jamais, né? Por mais que tenha celular, que o pessoal, né, mande áudio, às vezes, no WhatsApp para si mesmo, para lembrar de uma ideia, nada como ter um papel em branco e escrever ali com a nossa letra, né? Acho que muitas histórias nascem nesse momento, assim, de ver a nossa letra trazendo um pouco do que a nossa cabeça já está construindo. Felipe, não vou poder passar a palavra para você sem perguntar se você também é adepto dos bloquinhos de papel, se para vocês também permeia esse seu processo criativo. Renata, eu com certeza tenho os meus aqui. E eu uso agenda antiga. Atualmente, o meu bloquinho de papel é uma agenda de 2012. A minha filha às vezes me vê escrevendo, né? Ela tem 8 anos. Mas, pai, a gente está em outubro, você está aqui em janeiro. Filho, não tem ordem nenhuma, é onde eu abro. E tem um espaço em branco que eu anoto, né? Não tem essa. Então, eu concordo com você, o bloquinho está sempre presente, mas eu falo, ó, não tem desculpa, eu sempre falo, se você está na rua, você usa o bendito do celular para absolutamente tudo. Tem um monte de aplicativo tem o esquema de mandar nota, tem um monte de aplicativo de bloco de nota, não vem com a desculpa que está sem papel. Quando tem papel, ótimo, eu também prefiro, mas se não tem, dá seus pulos, sabe? Sempre tem o caminho. E eu queria fazer observação, né, antes de começar, que a fala da Helena, explicando o processo dela, já é a poesia nascendo, né? É a caixa de memórias, o arquivo de memórias poéticas com suas gavetas de sofrência. Meu Deus do céu, dá o nome de um livro já com esse título, você imagina? E eu concordo com ela, né? Eu acho que esse caminho de anotar é primordial. Eu acho que existe uma ideia romântica do escritor na Torre de Marfim, diante de um papel em branco, que dá a impressão que o escritor é isso, né? Que ele fica reservado do mundo, no seu cantinho, sem interrupções, sem barulho, escrevendo em condições absolutamente ideais, nervoso diante de um papel em branco. Eu acho que é uma visão muito limitada do que é ser escritor, né? Eu acho que a gente é escritor o tempo todo, né? Se você quer assumir isso, enquanto você não, sobretudo por mais tempo até, quando você não está diante da folha em branco, né? Você tem que ter esse radar ligado para absolutamente tudo que passa ao seu redor, né? Enquanto as pessoas, sei lá, estão vendo, sei lá, um dia de chuva como hoje, as pessoas fugindo com guarda-chuva, o escritor às vezes está olhando a formiguinha passando com a folhinha e o que ela está pensando daquela situação toda, né? É ver o que mais ninguém enxerga, né? É ver as coisas escondidas, é ver quando já não há visão, sabe? É ver um pouco além, né? E não ter esse desperdício de deixar para ter ideia, a ideia só quando está com a folha de papel. Então, anotar esses insights, né? Em absolutamente toda a situação. Faço o convite para vocês aí no chat de colocar coisas que passam pela cabeça de vocês durante essa live, sabe? Enquanto a Helena não chega, onde estaria a Helena, sabe? A gente já começa a fantasiar que gosto será que tem o sorvete retrô que o Pablo falou, sabe? A gente já começa a imaginar o sorvete retrô e tudo isso se anota e começa a formar o seu arquivo que a Helena tão bem colocou. Às vezes, mas o que eu vou fazer com isso? Às vezes isso você está escrevendo vira uma frase de um conto, uma frase que você pensou ali, uma fala na voz de um personagem que você pensou naquela situação que na hora não queria dizer nada. Às vezes, de repente, aparece um microponto pronto, sei lá. Às vezes aparece o título de um livro nessa frase solta. E às vezes você vai formando esse mosaico de pequenas histórias, aparentemente sem conexão, mas que formam um todo. Hoje em dia,
tem as narrativas breves, mas tem romances inteiros formados desses pedaços fragmentados, né? O Agostinho Fernandes Maggio, por exemplo, que é um escritor que eu gosto bastante, tem um livro chamado A Trilogia Nocídia, que são pequenos trechinhos de obras, de pequenas histórias que se juntam, se fundem, e aparentemente sem relação entre si, mas dependendo da maneira que você lê essa situação, essa história, essa conexão acontece, né? Para um escritor, você vê uma situação, como seria contar a história do Prêmio Jabuti, não por uma lista sendo divulgada no jornal, mas pela concorrente na fila do Banco do Brasil, mudar a câmera por esse outro ângulo. O escritor está nesse papel de direcionar a câmerazinha dele para outros ângulos, para ângulos menos convencionais, né? Ver a situação de baixo para cima, de cima para baixo, de outros pontos de vista, né? Então, tem esse papel do escritor como diretor da sua câmera, de onde desligar, de onde ligar, né? E eu acho que o processo criativo que você coloca, ele vai surgir desses incômodos, né? Quando eu percebo essas coisas que só o escritor vê, né? Só quem está com esse radar ligado vê, são esses incômodos, são esses ruídos, né? Nossa, mas por quê? Por que está desse jeito e não desse? E é desses ruídos. Às vezes a gente escreve para tentar se livrar desse incômodo, né? No processo da escrita, a gente dá vazão a esse incômodo e tenta dar ordem para ele, dar um direcionamento para não ter mais, às vezes, que lidar com ele, né? Quando a gente transforma, tantas vezes a gente escreve, depois de escrever, dá aquela sensação de alívio por ter dado conta daquilo via palavra escrita, né? E eu acho que esses radares que eu falei, que eu falo, também não é um processo natural, né? Não é uma coisa, determinadas pessoas que a gente chama de escritores nascem com esse dom e têm radares no corpo. É algo que, como eu disse na pergunta, na resposta anterior, é algo que se constrói com a própria prática da escrita, né? Quanto mais a gente escreve, mais a gente abre lacunas na nossa cabeça que são preenchidas por essas situações do dia a dia, do mundo que nos cerca, né? Para voltar ao tema da realidade. Então, quanto mais eu escrevo, mais eu alimento esse radar, né? Mais eu sou capaz de perceber, de ser tocado por essa realidade que me cerca, né? E também tudo isso, né? Eu acho muito libertador, para também quebrar uma noção também romântica de escrita da famosa inspiração, né? Que a gente tem que estar inspirado, que existe uma coisa que vem de fora, que toma conta de determinados seres iluminados, né? Que fazem com que eles escrevam, e que faz com que eles escrevam. E não vem de fora, vem de dentro, né? Então, é de dentro para o papel, de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu acho isso libertador, porque isso possibilita qualquer pessoa que se põe à disposição ser escritor, né? Não precisa ser um ser iluminado, dotado de inspiração, uma musa que chega em você, né? Você vai alimentar o seu radar e ficar mais desperto para ele. E colocar no papel, né? Colocar essas ideias que você anotou. Mas eu não tenho ideia do que escrever. Coloca no papel alguma coisa, coloca os seus incômodos no papel e deixa eles conversar entre si, ver o que combina com o que. A gente só pode melhorar algo que já existe, né? O que não existe, a gente não pode melhorar. Vai ficar só ali no si, na hipótese. Então, coloque as ideias, o que tiver no papel, deixa descansar, às vezes não vem nada no dia seguinte você volta a elas. Esse trabalho contínuo de revisitar o próprio texto e melhorar o próprio texto, né? Eu sempre martelo essa frase, a gente só melhora o que já existe, não dá para melhorar papel em branco. Eu sempre falo para as pessoas que querem escrever e que me perguntam sobre esse tema, eu falo 95% transpiração e 5% inspiração, né? Que é isso, escrever, reescrever, escrever de novo
e nunca jogar nada fora, que a gente escreve, às vezes olha e fala, não ficou bom, não tá ruim, mas usando, né, as palavras da Helena, às vezes você não está sendo passado por aquilo, mas em algum momento aquilo vai te trazer um novo olhar, uma nova ideia, e vai ser um material rico para a construção de novos textos. Você trouxe uma coisa, Felipe, que eu achei muito interessante, que você fez a analogia com a coisa da câmera, né, do vídeo, né, do audiovisual. Essa coisa de mudar o ponto de vista, né, que o audiovisual faz tão bem, com a troca de câmeras e tal. E aí, trazendo essa imagem para a literatura, eu acho que uma pessoa que faz uma discussão sobre o mundo que nos cerca e a literatura com uma primazia incrível é o Ricardo Lises, né, um escritor fantástico, e aí ele traz uma discussão muito forte, porque nos livros dele, os personagens dele se chamam Ricardo, e ele escreve em primeira pessoa. Então, assim, a quantidade de pessoas que falam, você está narrando a sua vida, você está narrando as suas experiências, é muito grande. E ele fala, não estou. Eu estou aqui fazendo um exercício de ficção, né? E aí é muito interessante o quanto ele adentrou nessa discussão com muita força, a ponto de ser processado algumas vezes por pessoas que se identificam, né, como personagens dele, né, que falam, você está escrevendo sobre mim. E aí ele, né, no livro dele, O Divórcio, você está escrevendo sobre mim, e aí ele falou, não estou, a pessoa abriu um processo contra ele, contra o livro, e a pessoa falou assim, ele está escrevendo sobre mim, mas é mentira. E aí o Ricardo falou, eu estou escrevendo mentiras, eu estou escrevendo ficção. Não tenho nenhum apego à realidade quando eu escrevo literatura. Então, queria trazer essa problematização, né, que tem em torno da obra dele, que ele transformou numa discussão de literatura riquíssima. Para vocês dividirem aqui com a gente também, quem são os personagens de vocês, né? Quem são esses personagens, essas pessoas que habitam os livros? Se alguma vez eles existiram, e aí qual a preocupação que vocês têm em ser fiel àquela pessoa, ou se esse processo é de criação. Então, é isso, não necessariamente o carne moída do livro da Helena vai ser o carne moída que mora no Campo Limpo, em São Paulo, que tem uma personalidade, que tem uma história, né? Então, como vocês constroem os personagens de vocês? Me perdi quem eu chamei primeiro, mas acho que eu estava ligando o último de uma com o primeiro de outro, então vou passar a bola para você, Felipe. Beleza, Rê. Só completando, o Ricardo Lises, ele adora um processo, né? Incrível, parece que ele caça em cada livro, né? Aquele do Sargento Tobias mesmo, ele foi acusado, né, de usar um processo num livro ficcional dele, e ele de fato é chamado para responder sobre essa falsificação de processo, né? A pessoa que processou o policial, né, o delegado, nunca se preocupou em dar um Google para ver que aquilo era um livro, e daí ele cria o livro dele falando sobre o próprio processo, né, se colocando como personagem. Então é um ótimo exemplo que você trouxe. Bom, mas os meus personagens, né? Eu acho que eles vão mudando muito, né, ao longo do desenvolvimento do livro. Né? A gente está falando de camadas, né, de voltar sempre ao livro. Eu acho que no começo, nas primeiras versões, eles acabam se parecendo muito comigo, né? Não consigo fugir disso. Mas isso vai mudando, né? Conforme eu vou voltando para o texto, ele vai ganhando um corpo, uma vida própria. E às vezes ganhando personalidades de pessoas que eu conheço, que nunca é a pessoa sozinha, mas talvez um mosaico de pessoas que eu conheço ou de situações que eu vivi naquele personagem, né? E às vezes sem eu perceber.
As histórias aparecem, às vezes, sem eu perceber, eu falo, nossa, isso aqui é um pouquinho do fulano. Às vezes a pessoa lê depois e se reconhece e vem me falar, será? Talvez. E vem fazer análises, né, sobre... Olha, no Enquanto o Infarto Não Vem, que é um livro de contos, uma amiga minha veio me falar, nossa, Felipe, você tem uma coisa mesmo com o seu pai, né? Todos os seus personagens se chamam Antônio, que coisa louca. Sério? Daí eu fui ver. Um era Tonho, o outro era Toninho, o outro era Tonhão, o outro era Antônio. Eu falei, caraca, eu não tinha reparado nisso. Realmente não tinha. Daí depois, a parte do currículo vitae, eu coloquei deliberadamente Antônio Lobato dos Reis. Falei, vamos usar o Antônio, então, já que eu uso tanto. E as personalidades também, né, são esse mosaico, fica um Frankensteinzinho de personalidade de várias pessoas que eu conheço, não tem jeito, né? Mas isso nem sempre é deliberado, é aquela coisa, eu não consigo me livrar de quem eu sou, isso vai aparecendo na construção dos personagens e também nas situações, né? O último livro, né, o Curriculum Vitae, que a gente comentou, ele parte de um incômodo, né? Meu, como eu tinha dito, sempre parte de um incômodo, com uma certa hipocrisia, com uma farsa que eu via nas entrevistas, nas seleções de emprego, né? De seleção para contratação de emprego, né? Que você tem um documento chamado Curriculum Vitae, que é uma expressão em latim que quer dizer trajetória de vida, que você tem que colocar em uma página, em resumir quem você é, com todas a sua complexidade, em uma página, A4, né? E você ter que responder uma entrevista de emprego, se vestindo com uma determinada roupa, para tentar agradar e falar coisas que chamam de vida, mas que, na verdade, se resume a experiências profissionais, no máximo a línguas que, por acaso, você fale, né? Então, reduz muito aquela experiência, né? Então, eu quis criar um personagem que fosse absolutamente sincero e que fosse participar de uma entrevista de emprego, não falando o que se espera dele, mas falando coisas que ele queria falar, né? Responder com sinceridade aquelas perguntas tão manjadas, né, de entrevista de emprego. Então, me baseei, construí esse personagem através de um link de uma reportagem que eu vi as 50 perguntas mais frequentes de entrevistas de emprego, né, da revista Exame. Então, eu falei, beleza, vou colocar esse Antônio Lobato dos Reis para falar. Cada capítulo do Curriculum Vitae, do romance, o título do capítulo é a pergunta. Quais são seus pontos fortes? Capítulo 2, quais são seus pontos fracos? Capítulo 3, como você se vê daqui 5 anos? E é um personagem que não para de falar e vai contando coisas íntimas da vida dele, respondendo essas perguntas, né? E é um cara que absolutamente não quer estar ali, ele não gosta de trabalhar e fala isso abertamente, e criando esse absurdo que é falar tanto, por tanto tempo, uma entrevista que dura 10 horas, começa de manhã e termina à noite, e eu só coloco a fala do personagem, né, porque a gente sempre dá voz à entrevistadora, né, ela já fala muito, a gente já conhece essa voz de quem entrevista. No livro aparece com 3 pontinhos apenas, e quem fala é só o entrevistado, é só o Antônio Lobato, é ele que tem voz. Eu quis dar voz a esse lado da história, né, falando da vida dele, da trajetória de vida dele, com todas as suas complexidades, com todos os seus dramas, nas 50 perguntas desse Curriculum Vitae. Então, foi assim que eu construí esse personagem. E daí tem a ver com aquela coisa da liberdade da literatura, que não tem que ser fiel exatamente ao que se espera como razoável sobre a realidade, né? Nossa, mas 50 perguntas, nenhuma entrevista dura tanto, ninguém vai deixar o cara falar tanto. Ninguém na realidade. Na literatura, é assim que eu quero expressar essa chatice, esse enfado que é passar por esses processos, né? Como se ele estivesse sentindo
aquela entrevista sendo longa, porque tem um romance de 50 capítulos, 50 perguntas sendo escrito, né? E então esse desenho, esse incômodo meu, precisava dar uma forma literária para ele. Então eu dei através dessas 50 perguntas de entrevista de emprego. Então ele foi sendo construído, o personagem com todas as suas complexidades, assim. Às vezes eu me pegava, anotava, né? Às vezes você escreve, tem uma hora que você precisa parar para ver se as coisas estão fazendo sentido, né? Um pouco da personalidade, um pouco dos dados que ele apresenta, se fazem sentido. Você tem que ter também algum momento em que você para analisar essas coisas, né? Mas acho que no começo, quanto maior a vazão que você dá, maior liberdade a si mesmo, um tanto melhor. Muito legal. Fazer aqui a propaganda do livro do Felipe, tá no site da Patuá, nas melhores livrarias também. Currículo Vitae, recomendo muito. Acho que todo mundo já passou por essa experiência de entrevista de emprego, é uma coisa sofrida. Acho que todo mundo tem uma pergunta que mais odeia, né? Que sempre tem algumas perguntas bem difíceis de ser respondida. E aí, Helena, divide com a gente um pouquinho como são os seus personagens, esse processo de criação e como funciona para você. Eu acho que tem um bocado de personagem que sou eu, mas não é que sou eu, Helena, mas sei lá, né? Eu acho que a literatura ela tem uma coisa de ser zona de fronteira mesmo, né? Quando a gente dizia da relação entre a realidade e os limites entre realidade e ficção, é uma região de fronteira. E eu me lembro uma época que eu tive com o povo Guarani, Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul, numa região de fronteira. Então, você vê que o povo que está do lado brasileiro já fala de um jeito que é diferente do restante da galera que mora mais distante da fronteira. Ao mesmo tempo, quando eu cruzava a fronteira para o lado de lá, né, e aí a gente já estava no Paraguai, também você percebe que o pessoal fala diferente do povo que está mais para o interior. Então, que aquela região da fronteira tem um jeito de falar, um jeito de construir a fala e a narrativa das coisas que mistura os dois lados da fronteira. E eu acho que na construção dos personagens é um pouco assim, porque vários personagens que eu escrevo são um pouco eu, mas talvez são várias Helenas possíveis, várias Helenas que existem dentro de mim, que não necessariamente existem sempre do lado de fora, mas que eu conheço. E que, a depender de como a gente se olha, a gente se vê de um jeito, e é isso, né? Num jogo de câmeras também, se a gente muda as câmeras, a gente também vai se enxergar de outro jeito e vai se ver em outros lugares, em outras possibilidades. Mas poucas vezes, quando o personagem sou eu dou nome. Acaba sendo quase sempre uma conversa em primeira pessoa com quem lê, sem me identificar. Também já fiz de mim personagem em terceira pessoa, falando dela quando ela, na verdade, era eu, e parece que não. E acho que também todos os personagens para mim, são existências reais. Assim. São gente que eu conheci, gente que eu cruzei. Isso não significa que a Dona Francisquinha do Nota sobre a Fome se chama mesmo Dona Francisquinha, mas significa que todas as mulheres benzedeiras e curandeiras que eu já conheci, que vieram, sabe, as benzedeiras do bairro que botam o fiozinho de linha vermelha na testa das crianças para parar de soluçar, ou que te pede para tomar um banho de arruda, ou diz para botar um pé de pimenta na porta de casa, vai espantar o zóio de seca-pimenta quando chega. A junção de todas elas talvez tenha dado em Dona Francisquinha, ou seja, que é uma existência real, que é uma personagem com quem eu me encontrei muitas vezes na vida,
mas que não necessariamente é a mesma pessoa, mas talvez seja este lugar no mundo, né, que ocupam as mulheres mais velhas, sábias, que têm na oralidade uma grande transmissão de sabedoria e que existem em muitos lugares e que existem muitas, né? Então, acho que elas têm um lugar e desse lugar, juntando várias delas, eu fiz Dona Francisquinha aparecer na minha vida, me benzendo também, como várias delas já me benzeram, já botaram trem vermelho na minha testa para me proteger, já me deram patuá para eu me proteger, para me purificar. Então, eu acho que as personagens todas, de alguma forma que eu construo, são reais, ainda que eles não sejam a correlação exata entre alguma pessoa que exista, mas são a relação exata entre muitas existências, que de fato são vidas fora das páginas dos livros, são vidas fora do papel. E aí, finalmente, eu acho que também tem uma outra coisa que eu estou fazendo agora, assim, que eu comecei a escrever e, na verdade, aconteceu isso. Nem foi porque eu quis, foi um pouco sem querer. Que eu estou escrevendo de novo, bom, não paro de escrever, porque eu acho que também é isso. Quando a gente vive muitas coisas fortes, e eu acho que o povo da gente, das cidades, dos bairros, de todo canto, é tão rico, que é muita vida. Se você está prestando atenção na vida, é muita coisa. E tanta coisa, se eu não anoto, se eu não escrevo, eu fico doida, porque é como se fosse cada dia uma minhoca nova na minha cabeça, que eu preciso dar nome, que eu preciso dar lugar e que eu preciso acomodar bem para ela viver aqui junto com as minhocas que já existiam. Então, a realidade vai fazendo isso. Então, eu sempre estou escrevendo, nem que seja só para minha gaveta. E agora sigo escrevendo, e eu estava escrevendo justamente uma personagem que quando eu percebi era eu, mas era eu também no futuro, assim, era um pouco uma projeção de uma Helena com 50 anos, conversando com uma Helena de hoje. E eu não tinha muita noção disso, mas é claro que sou eu. E então eu fiquei pensando que, inclusive, acho que os personagens se constroem das pessoas que alimentam a gente, né, para pensar como alguém come, como alguém fala, como alguém ama, como alguém sofre, como alguém se apaixona. Quem me informa sobre todas essas coisas quando eu quero dizer que um personagem meu está vivendo isso são as pessoas que eu conheço, são as pessoas que eu vejo viverem essas coisas, né? São elas que me dizem como é que se apaixona uma mulher de 50 anos. Né? E eu, a partir daí, consigo, talvez, desenhar a minha mulher de 50 anos apaixonada, né? Alimentada por gente que eu conheço. E tem eu também, tem eu desdobrada em várias Helena doida do futuro, do passado, nascida em outro lugar, né? Nascida em outras partes, filha de outras famílias, que também são imaginações de como poderia ter sido. E tudo isso eu acho que alimenta os personagens. Então, tem um bocado que sou eu, tem um bocado que são os outros, tem um bocado que é de agora, tem um bocado que é do futuro, tem um bocado que é de outro planeta. E desse jeito eu vou informando a minha escrita e essas pessoas que vão vivendo dentro do papel. Nossa, que lindo! Fiquei sem fôlego agora. Muito bonito. Os processos de vocês são incríveis. E eu já começo a fazer essa fala com um tom de despedida. Estouramos todos os horários, mas acho que valeu a pena escutar vocês e tudo que vocês trouxeram. Olhem depois, tanto no YouTube quanto no Facebook, o pessoal deixou mensagens muito bonitas para vocês e algumas pessoas até compartilhando que tem processos muito parecidos com o que vocês contaram aqui para a gente. Passo a palavra, então, para o Felipe, para uma fala de despedida, e depois para a Helena, né? E aí a gente vai finalizando o nosso encontro por hoje.
Bom, dá vontade de ficar aqui até 2025 conversando, mas temos horários, né? Eu queria agradecer, então, mais uma vez, Renata, pelo convite. Parabéns pela condução também muito boa da entrevista, tocando em pontos muito legais de debater, super pertinentes. E com a Helena, que tive o prazer de conhecer também aqui hoje. Que, assim, como eu disse, parece que eu estou ouvindo ela falar, mas parece que ela está declamando poesia. E agradeço mais uma vez a organização do evento, do Culturando, em que tudo está sendo uma semana que está imperdível desde ontem, que continuem assistindo e participem do evento presencial também. E também quero agradecer a vocês que estão aí no YouTube, no Facebook. Não consigo ver todos os comentários agora, mas assim que acabar eu vou ler um a um. Agradeço bastante, muito, muito bom passar essa noite aqui com vocês. Gente, eu também queria agradecer de poder estar aqui pensando sobre isso, agradecer ao Felipe de compartilhar seus processos, porque eu também, com cada pessoa que me encontro, aprendo um pouco, e isso já alimenta com certeza algum personagem que vai existir em algum momento nas minhas histórias. Agradecer a Rê, que vem já de algum tempo, né, se conectando, a gente vem se conectando nesse fazer também de cultura, que tenta, sei lá, né, em todos os lugares e aproveitando todos os espaços, aprofundar, ampliar, potencializar e fortalecer a produção cultural que enriquece a nossa vida e num momento tão difícil. E queria agradecer também a organização do festival, agradecer ao Pablo, que está aqui também, e dizer que eu acho que é muito importante o que está sendo feito, sabe? Eu acho que é com isso que eu queria acabar. Eu acho que a literatura, nesse momento, é muito importante para nós. E não é como alimento para a alma, é como diversão, entretenimento, que eu também gosto, mas é também para a gente reativar a nossa capacidade de imaginar, sabe? Para a gente ativar a nossa imaginação. A gente vive um momento difícil, e sempre que a gente olha esse momento difícil que a gente atravessa, tudo que a gente imagina para o futuro é um futuro ainda mais difícil. E eu acho que a nossa capacidade de imaginar, ela pode realmente nos salvar, sabe? Acho que se a gente deixar as nossas caraminholas bem alimentadas dentro da nossa cabeça, elas podem produzir ideias de futuro melhores do que aquelas que estão postas para nós agora. E eu realmente acredito na imaginação como uma ferramenta de criação de realidades. Do mesmo jeito que eu sinto quando eu estou ansiosa e essa sensação da minha cabeça altera o meu corpo, o meu presente, a minha realidade, eu também quero acreditar que imaginar futuros melhores altera as sensações do meu corpo, do meu contexto e da nossa realidade. Então, eu só quero mesmo agradecer muito e parabenizar a organização da atividade desses dias todos, alimentando as nossas caraminholas para a gente produzir um futuro mais bonito para todo mundo. Faço coro, né, com a fala do Felipe e da Helena. Parabéns à produção do festival. A programação está incrível. Acho muito legal a gente começar esse movimento de ter atividade presencial. As pessoas pedem muito, sentem muita falta. Eu vi alguém falando do festival e fez uma metáfora belíssima, falando que vai ser tipo a Vila do Chaves, né? Então, cada lugar vai ter um personagem, uma expressão artística, e vai ser um grande encontro. Então, Felipe, que é super fã do Chaves, tenho certeza que só essa imagem já fala, nossa, quero, onde é? Então, trago porque achei muito boa essa metáfora que usaram para descrever o festival. Parabéns, Pablo e toda a equipe de produção.
Queria agradecer também a Poiedes, que possibilitou esse nosso encontro de hoje, esse diálogo, na pessoa do Marlon, da Vanessa, Carole, muito obrigada pela confiança para produzir esse evento, esse encontro. E, Pablo, acho que você tem que agora entrar no ar, o Pablo está aqui, atrás das câmeras, tem que entrar no ar e fazer mais um pouquinho de água na boca para o pessoal acompanhar essa programação que está incrível. E estamos aí. Obrigada. Tá certo, Renato. Nossa, que aula, né? Que aprendizado aí. A gente gostaria aí que durasse muito mais essa live aí, porque é um conteúdo maravilhoso aí. Acredito que para os escritores nem se fale, né? Mas até para a gente que não é ali do mundo, no meu caso, não sou da área literária, mas a gente fica ouvindo as histórias e como que essas histórias se conectam e como que é o raciocínio, né, para você chegar nesse processo de construção aí de livros, enfim, da escrita. E aí é muito legal assim ver como que vocês trabalham esse tipo de sensação, de sentimento, de aprendizado, de vivência, né, como que você traz essas histórias da vida real para a literatura, né? Enfim, e eu sou casado com a Samantha, né? Que você comentou, né, Renata? E só para fazer um parênteses aqui, porque quando eu conheci a Samantha, eu li esse livro aqui, não sei se vai dar porque eu estou com o Chroma, mas o livro chama Quando o Amor Bater à Sua Porta. E eu conheci a Samantha e eu comecei a ler esse livro. E uma das cenas que você falou da montagem do quebra-cabeça, né? Aquela história toda de usar tudo. E aí eu comecei a ler esse livro, né? Eu estava conhecendo a Samantha ainda. E aí tinha uma cena lá que era o rapaz, o homem lá, o herói ali da história, né? Ela escreve romance, enfim, o príncipe encantado chegando. E ele era todo forte, musculoso, e estava numa cena assim, sem camisa. Eu falei, opa, sou eu mesmo, ela me encontrou aqui, eu não sabia que estava na cena. Brincadeira, mas a gente, por acompanhar a escrita dela, sempre tem cenas, né, essa situação do cotidiano. Ela já até deixou algumas mensagens. Nossa, estou adorando todo esse conteúdo, né, porque é esse processo criativo do dia a dia que ela trabalha e a gente vê aqui, e eu quis comentar. Fiquei muito contente aí com a fala de todos vocês e com esse conteúdo. Tenho certeza que será muito aproveitado ainda. Mas, infelizmente, a gente chega aí no final da nossa live, agradecendo, parabenizando pelo trabalho de todos vocês, tá? Desejando boa sorte na trajetória de cada um de vocês aí. E nesse período aí de retomada pós-pandemia, se Deus quiser que a gente possa aí, já a partir do dia 23, desse sábado, nos encontrar ali no Vila das Artes, na Vila do Chaves, na Vila dos Artistas, enfim, nesse encontro que vai ser muito, muito agradável e eu acho que ele chega também num momento, de certa forma, interessante, porque as pessoas falam, poxa, vai ser... Foi até uma fala do Reinaldo, eu vi um dos comentários dele, o Reinaldo Damasio, que é um dos jurados do concurso nacional nosso, e falou, olha, depois de 1 ano e meio de pandemia, vai ser o meu primeiro evento que eu estou retornando, né? E essa questão que a Helena trouxe, dessa capacidade de imaginar e de, enfim, né? Eu vou além, não é só imaginar, é sonhar, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse momento agora de reaprender tudo. Até a nossa organização aqui do evento, ela é difícil de acontecer porque a gente está 1 ano e meio sem fazer praticamente, e agora a gente está voltando na rua, retomando os contatos com todo mundo, reaprendendo a fazer e podendo sonhar, né? Podendo imaginar um cenário dentro ainda de finzinho de pandemia, né? Então, eu acho que essa fala aí foi bastante pertinente. Eu acho que a gente guarda muito isso, essa capacidade de imaginar e de poder se reinventar daqui para frente e, quem sabe, construir um futuro mais forte e mais sólidos para todos nós, sabendo que a tendência é sempre de que as coisas se dificultam, né? As coisas sempre
é difícil de acontecer, é difícil de realizar, ainda mais nesse campo da área cultural, é tudo muito lutado, é muita briga, é muita conquista, é muito empenho, é muito esforço para a gente conseguir fazer acontecer. Então, estou super feliz aí com essa série de lives nossas, trazendo conteúdo aí para todos os gostos, e eu vou finalizar aqui. A gente já estourou o horário ali muito, mas eu ainda quero insistir que no dia 23, portanto, no sábado, nós teremos oficinas para quem quer conhecer um pouco mais, aprofundar, ter alguma experiência, um aprendizado aí na área literária. Então, às 10h30 da manhã, nós temos uma oficina chamada Dos Diários e Rascunhos à Literatura, o que torna um texto literário. Tá? Então, às 10h30, você pode participar tanto presencial quanto online. Tá? Você tem que fazer a inscrição pelo e-mail cadastro@projetoculturando.com.br para você se inscrever. Nós teremos uma outra mesa às 13h30, 1h30 da tarde, portanto, presencial e online também vai acontecer. Café com os editores, os caminhos para a publicação do seu livro. É uma mesa também que você pode estar participando através da inscrição. Às 15 horas, que marca justamente a abertura do Vila das Artes ali para o público, uma mesa Desafios da Carreira Literária, bate-papo com os escritores do interior. Vai ser uma reunião ali com vários escritores, aqui todo mundo trazendo o seu ponto de vista, a sua experiência aqui no interior. Essa mesa também vai acontecer presencial e online, você tem que fazer a inscrição pelo cadastro. E uma última oficina que vai acontecer ali no sábado também, às 4h30 da tarde, Poesia Feita com Pés, tá? Deambulações poéticas, vai ser uma super oficina ali, essa somente presencial, tá? Realizada ali pela Jerusa Zelnis e pelo Reinaldo Damasio. Tá bom, pessoal? Olha, tem muita atração, muita coisa legal. Nos acompanhem pelas redes sociais, curta a página do Projeto Culturando também, fique atento a toda a programação. Vai ter muita coisa legal acontecendo durante essa semana com as lives e também no dia 23 com o Festival Culturando de Literatura. Tá? Mais uma vez, muito obrigado à Prefeitura de Jumirim, que é super parceira nossa na realização desse evento, o apoio cultural da Poieses também, tá? Poieses Gestão Cultural, a Escrita Aberta aqui, representada pela Renata, o ACAP, Acampamento Água de Pedra, que é o local que vai sediar o festival, o CEVI, também a Confisa Sistemas, Evolução Eco, Lavi Bela e Flores, Celcio Automotive e Refrix Refrigerantes Xereta. Gente, muito obrigado a todos vocês. Tenham a todos uma ótima semana e amanhã, deixa eu só puxar aqui para não confundir a data, quarta-feira, Storytelling, a narração além dos livros, com a Gabriela Teles e a Marina Bastos, com a mediação da escritora Samantha Holtz. Gente, boa noite. Eu vou voltar aqui, eu vindo de outro planeta, cheguei para o mundo dos livros, coloquei a biblioteca, dei uma descansada aqui, uma relaxada na praia, e agora eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, que é para poder me despedir de vocês, tá bom? Estou voltando para um outro planeta, o ET. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.